pessoal! Interrompendo, passando aqui para interromper rapidamente a entrevista antes dela começar, tá? Fazer só alguns adendos importantes em algumas entrevistas. O vídeo não vai entrar em todas, tá? Prometo. Vocês não vão me ver assim, dando esses sustos em vocês toda hora. É uma coisa muito importante. Algumas entrevistas nossas a gente fez antes do projeto passar a NS Podcast. Então vocês vão me ouvir falar algumas vezes SEV Podcast ou SEVcast, tá? Esses projetos eram originais do SEV, né? O SEV era o produtor desse projeto e depois eu assumi como produtor a partir do NS e o SEV entrou como parceiro. Então, assim, algumas vezes vocês vão ouvir e falar, caramba, o Iago está falando SEVcast, SEV Podcast. Na verdade, é o NS Podcast, mas a gente vai usar algumas vezes isso porque era o projeto antigo nosso, tá? Outra coisa muito importante, acho que umas 12 ou 13 entrevistas foram gravadas no começo do ano de 2022. Então, a gente está falando ali de março, abril de 2022. Então, tem algumas temáticas que a gente vai passar que eram as temáticas da época, especificamente. Então, assim, não acho que ninguém vai ficar boiando. Pelo contrário, vai ter até mais informações do que a gente tinha na conversa em si, disponíveis para vocês. Mas vai ser muito importante que vocês pensem e reflitam também a partir de uma perspectiva de contexto, né? Que falava no começo de março, ali começo de abril, a depender da entrevista, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês gostem da entrevista que está vindo na sequência. Espero muito que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo aquilo que os youtubers pedem para vocês, porque isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção até o momento e eu espero muito que vocês curtam a entrevista que está muito legal na sequência, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado de coração por estarem aqui comigo e a gente começa a entrevista agora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um SEVcast. Meu nome é Iago Anon, espero que todos estejam bem aí do outro lado e que estejam todos preparados para um papo que eu sinceramente estava ansioso por ter. E pessoal, eu queria de cara pedir para vocês, até para vocês lembrarem nesse começo de vídeo, que vocês curtam este vídeo, já deixa a curtida de vocês, já compartilhem o vídeo também, é muito importante fazer com que o vídeo chegue para mais pessoas e principalmente nesse comecinho de canal o YouTube acaba não compartilhando, então a gente pede para vocês também compartilharem na rede de vocês. Também muito importante, se inscrevam no canal, isso para a gente é muito importante nesse início, principalmente chegar logo a 1000 inscritos, ter essa marca, porque aí o YouTube começa a identificar que vocês aí do outro lado querem esse conteúdo, estão afim desse conteúdo e passam a divulgar isso para outras pessoas que também possam aproveitar e a gente vai crescendo a nossa comunidade. E por último, ativem o sininho, sempre muito importante, porque por vezes o YouTube acaba não notificando vocês de um vídeo novo. Então, quando vocês ativarem o sininho, no sininho aqui em cima da tela de vocês irá aparecer uma notificação e vocês também receberão provavelmente um e-mail avisando que um vídeo novo chegou. E, pessoal, vamos para a nossa conversa, que eu estava ansioso, estou há algumas semanas que a gente marcou, eu tive até um probleminha de saúde aí no meio do caminho que atrasou esse papo, mas fico muito feliz. Primeiro, professor, muito obrigado por você ter aceito o convite. Do fundo do coração, é uma alegria muito grande conversar contigo. Eu que fui um orientando na graduação e ainda sou até hoje, de alguma maneira, do Alcides Scaglia, que foi teu orientando. Então, de forma direta ou indireta, muitas vezes aprendi contigo, né? A gente acaba passando por esse caminho e absorvendo muitas dessas coisas que você deixou ali como legado e que a gente acaba passando e aproveitando. Então, fico muito feliz de a gente estar tendo essa conversa nesse momento. E a primeira pergunta que eu queria te fazer depois do agradecimento fugindo um pouco do currículo Lattes, que a gente usa tanto na área acadêmica, fugindo disso, quem é João Batista Freire? Eu sou uma pessoa que... Eu nasci em Santos, em 1948, né? Me criei em Santos. Saí de lá quando terminou minha adolescência, aos 19 anos. Eu era formado em contabilidade, naquele tempo existia o curso técnico de contabilidade. Fui trabalhar com contabilidade
e fui para São Bernardo do Campo, depois para São Paulo, e fui trabalhar em escritórios de contabilidade. Eu já tinha trabalhado em Santos desde os 14 anos em banco, em várias empresas, sempre como office boy, auxiliar de escritório. E aí fui trabalhar em escritórios de contabilidade, depois eu fui ser contador de uma indústria. Depois que eu peguei a experiência, eu fui estudar administração de empresas e fui trabalhar como contador dessa indústria. Mas eu não gostava de fazer isso, né? E eu gostava de esportes, então eu não tinha tempo de treinar, não tinha tempo de me dedicar, mas eu fazia, nas horas vagas eu fazia esporte. E aí surgiu no horizonte, aí, graças à influência de alguns amigos, né? E o Zé Elias de Proença, que foi um dos primeiros que eu conheci, o Sorocaba, o Tubarão, o Luiz Arthur Moretti, o Zé Luiz Jucá, eram colegas que... o Proença veio depois. Que estavam fazendo educação física e falavam bem da educação física, gostavam. Eles também, como eu, praticavam esportes. E aí eu fui para a Faculdade de Educação Física meio que para fugir daquelas rotinas burocráticas, né? Eu achava que educação física era um lugar bom para eu praticar esportes. Era a minha cabeça, o meu entendimento de educação física era esse. E fui fazer educação física, larguei o emprego que eu tinha na fábrica e fiquei desempregado durante algum tempo, até que arrumei um emprego no Volkswagen Clube, graças ao seu José Rossi, que era um funcionário do clube que já tinha sido jogador profissional de futebol e tocava um projeto de esporte educacional. Por incrível que pareça, na década de 60, esse meu emprego que ele arrumou foi em 1971, mas desde a década de 60, ele tocava um projeto de esporte educacional na cidade de São Bernardo, com futebol. É um pioneiro esse homem, foi. Ele já faleceu, seu José Rossi. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças, né, ensinando esportes, especialmente o atletismo, mas eu fazia de tudo no clube. Depois eu fui para a prefeitura, isso a partir de 1971. Então nós estamos em 2022, são 50, agora em fevereiro eu completei 51 anos na educação física, né? Aí, nesse mundo da educação física eu trabalhei com clubes, com universidade, né? Trabalhei com educação física escolar, com esporte educacional, esporte de alto rendimento, esporte olímpico, futebol profissional, futebol amador, eu fiz de tudo, né? Na verdade, eu fazia de tudo porque gostava e também para sobreviver. E quando eu fui para a universidade, comecei na USP, depois fui para a Federal da Paraíba, depois para a Unicamp, onde me aposentei. Mas quando eu fui para a universidade, eu não quis largar as outras coisas que eu fazia. Eu gostava do mundo, né, fora da universidade, eu continuei trabalhando com esporte, com escola, com organizações, instituições de menores. Então, eu nunca fiquei só na universidade, eu não consegui. Eu não tinha jeito para currículo Lattes. Excelente. Uma das dúvidas que eu sempre tenho quando eu começo a conversar com as pessoas, eu acho um ponto importante, é sobre a infância e como que ela construiu essa relação com o esporte, que eu acho que a gente parte de pontos diferentes. Como que foi a tua vivência no esporte, desde de criança até essa parte onde você queria praticar, queria estar ali se desenvolvendo, quando você começou de fato a educação física? A minha formação profissional, ela recolhe ingredientes da universidade, né, onde eu estudei, ela recolhe ingredientes da prática que eu pratiquei, dando aulas, né, dos meus colegas profissionais que me ensinavam coisas, já eram formados e me ensinavam coisas, e da minha vida do dia a dia, especialmente da infância de brincadeiras, da infância de jogar futebol, né? E, claro, quando eu comecei quando eu me tornei profissional na educação física, eu não fazia conscientemente essa
essa indexação aí da minha vida de infância na minha profissão. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Mas interessante que esses dias, relendo aqui meu livro Educação de Corpo Inteiro, eu li um trecho em que eu falava o que eu estou hoje desenvolvendo, que é a pedagogia da rua. Eu não lembrava que eu já tinha escrito isso em 1989. E agora, hoje eu tenho consciência de que o meu tema de hoje é pedagogia da rua, educação da rua, né? O que a gente aprende fora das instituições. Hoje eu tenho consciência de que isso se agregou à minha vida profissional. Ou seja, a minha experiência de brincar e de fazer esportes, ela foi entrando na minha vida profissional. Então, então eu passei de uns anos para cá a defender a ideia de que o fato da arquitetura da educação física na escola ser diferente da arquitetura das outras disciplinas é fundamental. É uma coisa inédita. Então, enquanto todas as outras disciplinas ficam encerradas dentro de uma sala, com os alunos presos em carteiras, nós vivemos num espaço aberto, embora sob uma disciplina ainda um tanto militaresca e tal. Né? Mas é um espaço aberto. A educação física rompe com a arquitetura que define uma certa ideologia, né, de que as crianças não estão na escola para se educar corporalmente, mas para se educar espiritualmente, intelectualmente. E essa ideia de uma outra arquitetura, de um mundo fora da sala de aula, ela se junta, na minha formação, a esse mundo que eu vivi fora da escola e que me ensinou tanto. Eu fui educado, basicamente, em 3 instituições: a família, a escola e a rua. Eu estou chamando de rua qualquer espaço, qualquer momento em que a gente se eduque entre pares, entre iguais, sem a orientação de alguém autorizado a ensinar. Né? Então, no meu caso, o mais forte de tudo foi a minha rua, no lugar onde eu me criei, em Santos. E isso, essa rua, ela não tem a moral que tem a família e a escola, mas é a instituição mais fechada que eu vivi, porque tudo que a gente fazia na rua, no meu campinho de terra, de pedra lá, tudo era em função daquele local e daquele momento. A gente não fazia nada nessa rua para o mundo fora, para o futuro. Tudo que se fazia em família era para o futuro. Tudo que se fazia em escola era para o futuro, para fora da escola. Né? E o que a gente fazia na rua até foi para fora da rua, mas não era por isso que a gente fazia. E não tinha essa moral monitorada, né, pilotada pelos adultos, do que é bom e do que é mal, né, do que é bem e do que é mal. A gente simplesmente fazia as coisas que eram convenientes para o que era conveniente para o grupo, para aquela vivência dentro do grupo. Não havia um outro motivo. Né? Então, nós éramos fechados naquilo ali. E isso permitia que a gente vivia coisas danosas. Né? A gente tinha o bullying, a gente tinha preconceitos, a gente tinha várias coisas que eu não recomendaria. Mas tinha virtudes que a educação formal não tem. Se a gente... o que eu vou dizer agora não é possível, provavelmente. Mas se a gente tirasse da rua os seus vícios e levasse para a escola só as suas virtudes e praticasse na escola uma metodologia e uma pedagogia só com as virtudes da rua, eu não tenho a menor dúvida de que ela seria muito, mas muito melhor do que a pedagogia escolar. Mas não seria conveniente para o mundo que a gente vive, para o sistema que a gente vive. Por exemplo, o sistema que a gente vive é conveniente educar pessoas para um mundo com guerras, como a gente está presenciando na Ucrânia. E uma pedagogia da rua só com suas virtudes, que eu repito, não seria possível, né? Essa replicação, isso não seria conveniente para
para esse mundo que precisa de guerras, para esse mundo que precisa de uma indústria farmacêutica que ganhe rios e rios de dinheiro, para uma indústria armamentista, para uma indústria petroleira, né? Para um mundo neoliberal como que a gente vive hoje, um mundo global neoliberal, né? Para um mundo que se conforma com bilhões de pessoas passando fome todos os dias, um mundo que se conforma com centenas de milhões de pessoas morrendo de fome, um mundo que se conforma com centenas de milhares de brasileiros morrendo de Covid sem que isso fosse necessário, né? Sendo que isso seria evitável. Então, essa educação com as virtudes da rua, depois eu posso detalhar o que eu chamo de virtudes, ela não seria conveniente para o tipo de vida que a gente, para o tipo de civilização que a gente vive, né? Uma civilização que tem como referência as coisas que coisas absurdas. Por exemplo, a educação física ela é condenada a exercer um papel subalterno e terrível de educar para a saúde, de educar só o corpo das pessoas e não as pessoas. E isso provém da ideia centro-europeia, né, de divisão radicalíssima entre mente e corpo, entre espírito e matéria, etc., né? Esse dualismo, né? A educação física, por exemplo, não quer pensar nos seguintes termos: e se nós formos só corpo? Se nós formos essa entidade viva, corporal, que manifesta a vida neste planeta, isso não basta? Isso não é suficiente? E se a verdadeira realidade será que a verdadeira realidade não é ser corporal e apenas isso? Se for isso, nós temos uma revolução na mão. Nós temos a possibilidade de dizer ao mundo que ele está errado. A filosofia que nos orienta, que é centro-europeia, está errada. Eu não sou alguma coisa que seja diferente do que nós chamamos de corpo. Eu sou uma entidade viva, que neste mundo é uma entidade encarnada, né, que manifesta a vida de maneira encarnada, corporalmente. Isso está ao alcance da educação física, pensa. Essa é a ideia de base que a educação física tem que pensar. É a partir dela que nós temos que progredir. A gente não quer parar para pensar isso em educação física, eu não saberia dizer por quê, né? Mas nós podemos formar pensadores que digam que a maneira como nós construímos a nossa civilização é uma maneira equivocada. Nós estamos negando aquilo que nós somos. Isso é motivo de doença. O mundo está doente. E uma das raízes dessa doença pode ser a negação daquilo que nós somos, ou seja, nós somos corpo e negamos que somos corpo. E a educação física continua placidamente aceitando esse papel subalterno de dizer, tá bom, os outros educam a pessoa e nós educamos o corpo da pessoa. Isso é muito pobre, né? Essa é a raiz da pobreza da educação física, inclusive. A gente acaba entrando numa lógica, eu não sei se os termos vão estar corretos, numa lógica utilitarista das coisas, né? Então a gente acaba atribuindo valor àquilo que nos dá de utilidade. E eu acho que muito do que a gente fez na educação física ao longo da história da educação física, óbvio, teve pontos de contribuição, e não estou retirando os méritos de quem os teve, mas a gente entrou numa lógica que hoje em dia já não encaixa mais, de fato, na prática, que é uma lógica de utilidade. E a gente vai muito para esse lado da saúde, muito por conta disso. Qual é a utilidade que aquela ação tem? A utilidade é de promoção de uma determinada saúde que eu acabei identificando ou conceituando a partir de determinados termos. E a gente acaba esquecendo que, para além daquilo que está da saúde do corpo em si, tem um papel muito para além disso que a educação física poderia, de fato, exercer e, de fato, questionar, né? O único detalhe, talvez o detalhe mais importante, é que há necessidade de uma certa coragem para isso, porque você está colocando em risco o papel da utilidade já lhe garante, né? Você coloca em risco, ou você coloca em xeque uma certa discussão acerca desse papel, né? Mas nada contra cuidar da saúde. Eu cuido da saúde, né? Na minha idade, a gente faz uma coleção de doencinhas, então tem que fazer uma fila para e estabelecer as prioridades. Qual que eu vou cuidar agora, né? Em seguida
a outra, depois a outra. Então, nada contra cuidar da saúde. O problema é o conceito de saúde, né? O problema é que a educação física não tem que pensar em cuidar da saúde do corpo das pessoas. Tem que cuidar da saúde das pessoas. Porque saúde não é diferente de sentimento, saúde não é diferente de qualquer outra dimensão, do lúdico, não é diferente do amor, de qualquer outra dimensão humana. Né? Nós temos que pensar em saúde num ser humano que é uma entidade corporal que neste mundo manifesta a vida. E não esse papel subalterno de cuidar da saúde do corpo das pessoas, e não da saúde das pessoas. Cuidar da saúde das pessoas seria uma tarefa nobre. Né? E a gente se sujeitou a esse papel, né, pequeno. E falhamos, porque nós não cuidamos da saúde das pessoas. Por exemplo, temos aí a Covid, né? Nós vamos passar aí alguns meses com o Covid, provavelmente. Nós preparamos as pessoas para lidar com isso? Não, nós fomos pegos de surpresa, como os outros setores também. Mas se nós e a medicina estamos aí para cuidar da saúde, a gente devia ter preparado as pessoas. Né? Eu, particularmente, quando apareceu o Covid, eu comecei a treinar em função do Covid. E eu peguei Covid na variante Delta, a pior que teve. Né? Eu passei muito mal e não morri. Fiquei com algumas sequelas e tal, não morri. E a minha oxigenação não baixou, meus níveis de vitamina D não baixaram, provavelmente auxiliado em parte pelo preparo que eu fiz durante meses, pensando nisso. Se eu pegar a Covid, eu tenho que estar preparado. Mas nós falhamos em cuidar até do corpo das pessoas, como manda a tradição da educação física, porque quando querem saber de saúde, não consultam a gente. Os meios de comunicação, inclusive, em boa parte dos casos, quando querem saber de atividade física, de exercício, eles consultam o médico, consultam o fisioterapeuta, nem consultam a gente. Quer dizer, nessa única missão forte que nós temos, a gente falhou. O que a gente considera saúde hoje? O que se faz numa academia, né, é se encher de músculos, se encher de músculos para ficar se olhando no espelho, embora haja academias boas, né, tem academias boas e ruins, mas o que predomina não é a academia boa. Academias que inclusive, quando eu estava doente, que o Covid estava matando milhares e milhares de pessoas asfixiadas, nós optamos por manter as academias abertas, por lutar para as academias ficarem abertas. Nós pensamos primeiro na corporação, no empresário, no lucro, né, no interesse financeiro, e não pensamos nas pessoas. Isso é lutar pela saúde das pessoas. Que missão é essa? Nós não cumprimos nunca essa missão de cuidar da saúde das pessoas. Se nós tivéssemos cumprido bem, as pessoas seriam mais saudáveis e nós seríamos mais consultados. Nós corremos o risco de a atual geração de crianças ter uma vida, em média, menor, menos anos de vida do que a geração dos seus pais. Isso nunca aconteceu na humanidade. Estamos em via de ver isso acontecer. Né? Então, a gente tem que... Bom, o Medina já vinha falando isso faz tempo, né? Temos que repensar o papel da educação física, mas a gente não repensa o papel da educação física, mesmo assim. A gente divide a educação física, que já é pequena, né? É um lado ideológico versus outro lado ideológico. Isso é uma estupidez. Os dois lados se empobreceram a educação física e os dois lados, praticando essa autofagia, continua se empobrecendo. E nessa linha, eu queria e fiquei muito curioso por te ouvir em relação à pedagogia da rua. E não só no sentido de conceitos ou qualquer coisa do tipo, mas você tem alguma vivência, ou você lembra da época, principalmente da infância ali, quando você tinha as brincadeiras de rua que você participava? Você lembra de vivências onde você, sei lá, depois de algum tempo refletiu sobre aquilo e falou, nossa, eu vivi isso que eu estou falando aqui, que tem esse aspecto positivo? Você lembra de alguma experiência? Eu lembro de tudo com todos os detalhes, tudo.
E eu estou com um livro numa editora agora, chamado Introdução à Pedagogia da Rua. O que eu fazia lá na rua não era pedagogia da rua, era educação da rua. Pedagogia é essa educação teorizada. O que eu faço no livro é pedagogia da rua. O que eu fazia na rua era educação da rua. Lá havia método, mas não havia metodologia. Lá havia educação, mas não havia pedagogia. O que eu, Alcides e outros pretendemos é transformar isso, essa educação e esse método, em pedagogia e metodologia. Nesse livro, propositalmente chamado de Educação de Pedagogia Introdução à Pedagogia da Rua, eu digo às pessoas que o meu laboratório de pesquisas para esse livro são as minhas lembranças. Nós embarcamos muito facilmente, Iago, na ideia também da Europa, né? Dos luminares da Europa, dos grandes pensadores da Europa. Eu não estou aqui diminuindo os grandes pensadores da Europa, mas eles são pensadores da Europa. Eles pensaram a Europa, eles não pensaram o mundo. Eu não nasci na Europa, eu nasci no Brasil, na América, no continente americano, né, latino, que foi conquistado por europeus, que vieram para cá com a ideia de conquistadores, depois colonizadores, e que foram embora e nos deixaram seguindo colonizados intelectualmente, psicologicamente, né? Ainda estão nos colonizando. Então, eu quero, com todo o respeito pelos grandes pensadores europeus, nós temos que pensar o mundo sem dispensar o conhecimento dos pensadores europeus, mas nós temos que pensar o mundo a partir do Brasil, do lugar do Brasil em que eu vivi, da América do Sul, do continente americano, do descendente de índio que eu sou, do descendente de africano que eu sou, do descendente de português que eu sou, de espanhol que eu sou, e assim por diante. Quer dizer, nós devemos isso. Né? Os africanos têm que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, nesse pequeno livro que eu estou publicando, eu convido as pessoas a terem a coragem de romper com esse pensamento centro-europeu colonizador. Quer dizer, eu não sou obrigado a pedir autorização dos grandes pensadores europeus para pensar. Eu posso pensar sem autorização deles. Eu não sou obrigado a seguir os padrões da ciência que eles criaram para pesquisar. Não é científico só a ciência que eles praticam. A referência da ciência... Por que os grandes pensadores da ciência concluíram que tinham que descrever o mundo em linguagem matemática? Porque foi a linguagem que eles melhor encontraram para descrever com fidedignidade, com qualidade, com detalhamento, com honestidade, o mundo que eles observavam, né? De uma flor aos buracos negros. Então, eu posso seguir esse mesmo rigor com outra linguagem. Desde que eu descreva com fidedignidade, com honestidade, com rigor, com detalhamento, e encontrar para isso uma outra linguagem, não precisa ser a linguagem que eles utilizaram. Eu posso usar outras linguagens. Por exemplo, eu posso me lembrar da minha infância, do meu riquíssimo mundo de brincadeiras na rua, que eu fui um menino de rua, né, brincando o tempo todo, e eu posso descrever isso com extrema honestidade, com clareza, com fidedignidade, com detalhamento, com extremo rigor, e isso será científico. É isso que as pessoas precisam aprender a fazer. Não precisa... Eu sou um pesquisador que vivia aquela ação. Eu faço pesquisação, eu faço observação participante, pesquisa participante, eu participei daquilo lá. Ao longo da minha vida na universidade, eu orientei vários trabalhos dessa natureza. E agora eu quero lembrar eu quero a minha memória, eu quero a sua memória, eu quero a memória de quem brincou na rua como dados de pesquisa. E eu posso fazer isso cientificamente. Eu estou aqui agora falando
escrevendo, filosofando, sem precisar de autorização dos grandes mestres do pensamento. Eu adoro Piaget, eu adoro Vygotsky, adoro Marx, adoro Hegel, tá? Mas eu prefiro o Paulo Freire. Se eu estudar Piaget, não é para eu virar Piaget. O Piaget tem que virar João Freire. Eu não estou aqui para servir o Piaget. O Piaget está aí para me servir. Ele tem que me servir. Esses pensadores, nós temos que entender que os pensadores, os que publicaram, têm que passar a nos servir. Repare que na universidade a gente está praticando uma ciência, a ciência do varejo, não os grandes pesquisadores, uma ciência em que a gente serve os pensadores, a gente serve os cientistas, eles não nos servem. Nós ficamos escravos desse pessoal. Né? Então, essa pedagogia da rua, ela tem como elementos básicos, dados básicos de pesquisa, as nossas lembranças. É o que a gente viveu. Eu, por exemplo, não vivi uma infância de rua mais pobre, menos rica do que o Garrincha. Eu não fui um jogador como o Garrincha, mas na minha rua eu vivi o mesmo futebol que ele viveu. Eu vivia o mesmo jogo de botão, mesmo jogo de peão, mesmo jogo de bolinha de gude, mesmo jogo de pipa, mesmo jogo de pega-pega, mesmas coisas. Nós somos, como crianças, tão ricos quanto os grandes atletas. Eles tiveram uma infância que não foi, às vezes, menos pobre até do que a nossa. Então, a rua, ela significa isso. Essa minha rua existiu no meu campinho de terra, no pequeno quintal de cimento lá da minha casa, geminada, o pátio da escola na hora do recreio, né? A areia da praia, tudo isso foi rua. E eu continuo vivendo na rua. Daqui a pouco eu saio daqui, a gente termina aqui, eu vou lá para fora e vou lá cuidar de uma planta. Aquilo lá é a minha rua. Aquilo lá vai me ensinar um monte de coisa. Eu aprendo um monte de coisa com aquilo lá. Quer dizer, não é, eu aprendo nos livros, aprendo com meus professores, com meus colegas, mas eu aprendo com o mundo, com a natureza. Eu sou uma natureza. Como dizia o Michel de Montaigne, essa natureza tem que me ensinar um monte de coisa. A minha principal fonte... Você vai ter que dar um corte aí, porque está passando um avião aqui. Sem problemas. Na hora de editar, que eu moro do lado do aeroporto. Sem problemas. Esse sistema aqui, ele tem... Eu não sei como é que eles fazem, mas eles tiram alguns ecos. Então, assim, a não ser que o barulho seja muito grande de fundo, ele vai tranquilo. Tá, se não tiver, fica aqui a pausa para o café. E então a gente tem, né, uma natureza própria nossa, e essa natureza tem que ser a minha principal fonte de conhecimento. Tem 1000 coisas para eu aprender, mas todas elas vão ter que interagir com a minha natureza. Então, tudo que eu aprendo, metade sou eu. Sabe? Isso aí eu aprendi com Piaget, com Vygotsky, com Vallon, com esses grandes mestres, né? E fiz uma tradução disso daí. Mas tudo, repare nisso, tudo que eu aprendo é porque eu interagi com algo. Então, vamos supor, eu tenho esse livro aqui, né? Eu vou ler esse livro para aprender alguma coisa. Então, eu interajo com ele, lendo, pensando sobre ele e aprendo. Metade disso sou eu. Então, uma parte está aqui, uma parte do conhecimento que eu preciso. A outra parte já estava em mim. A gente desvaloriza demais isso daí. A gente desvaloriza demais o conhecimento. Por viver com essa referência, né, sobre esse domínio do pensamento centro-europeu, a gente desvaloriza todos os que fazem trabalhos corporais. Porque o corpo não vale nada. Porque um professor universitário ganha 16 mil reais, 15 mil reais, 12 mil reais, e um lixeiro ganha 1.300 reais, 1.500 reais. Onde é que está o menor valor do trabalho do lixeiro? Isso é ridículo, achar que um lixeiro, que o trabalho dele vale menos que o trabalho de um doutor da universidade. O lixeiro passa aqui, às vezes, na frente de casa, meia-noite, com chuva, no frio, recolhendo o meu lixo. Lógico que alguém vai escutar essa conversa nossa e vai dizer assim, então por que você não vai lá fora e dá o salário para ele? Porque não vai adiantar.
porque é um salário só. Mas se todo mundo topasse, eu toparia dividir. Eu toparia mudar a sociedade, não a minha atitude só. Se eu divido ou não, isso é um problema meu. Né? O problema não é esse. O problema é a distribuição da renda, como ela é feita, tendo por referência a tal da meritocracia. Mas o cara não estudou. E daí que ele não estudou? Ele aprendeu outras coisas. Ele estudou outras coisas. Ele não estudou neste livro, mas ele estudou outras coisas de outras maneiras. Se eu pegar qualquer um, então, qualquer doutor aí, botar na rabeira do caminhão de lixo, para pegar lixo meia-noite com chuva, no frio, né? No meio daquela imundícia, eu quero ver ele fazer isso. Ele vai morrer. Ele vai morrer. E então, a gente desvalorizou todos os trabalhos corporais porque a gente rebaixou o corpo a uma subcategoria não humana. A educação física foi rebaixada a uma subcategoria não humana da escola. A educação física é a disciplina não humana da escola. Ela é apenas corporal. Ou a gente muda isso, ou a gente existirá por complacência de certas autoridades, né? Para que ela não se extinga. Porque senão ela vai se extinguir. Se ela não se posicionar, não criar uma identidade, ela some, ela desaparece. Deixará de fazer falta. E vira academia. A educação física pode virar um dia... O que é educação física? É academia. É isso. Seria um dos piores cenários possíveis de futuro. Mas é bem provável. É provável. E me preocupa muito, quando você utilizou o exemplo do livro, agora há pouco, isso em algumas conversas que eu tenho com o Laércio, por exemplo, com o próprio Alcides e com outros professores, me preocupa muito essa nova geração, porque ela entra num determinado mundo cheio de protocolos a cumprir, cheio de avaliações fechadas, onde ele tem que ler o mesmo livro que eu. E ele pode até ler o mesmo livro no sentido de pegar a mesma edição para leitura. Mas a compreensão que essa pessoa vai ter é muito diferente da minha, justamente pelos 50% que você falou. Pela vivência que ela vai ter, pelo aprendizado que ela vai ter de si mesma a partir daquela leitura. E eu acho que um dos desafios que a gente passa, principalmente para essa nova geração, onde tudo é muito efêmero, né, para ela, onde tudo passa muito rápido, né, e ela acaba não entendendo determinados valores, é justamente esse respeito a si próprio, né, nesse processo de educação. Esse respeito a quem está lendo, a quem está criando a sua vivência, a quem esteja, de fato, ali se desenvolvendo naquela prática. Seja na prática da leitura ou em qualquer outra que a gente possa ter ao longo do meio universitário, até no sentido, aí citando de novo, até um certo sentido de autonomia, né, que a gente acaba retirando do aluno, principalmente no meio acadêmico, por vezes, né, grande parte das vezes, a gente acaba retirando essa autonomia que ele tem de montar o próprio curso, né, de ter uma vivência única daquilo, e isso acaba sendo difícil, de fato, né, acaba sendo um desafio. E quando você fala, por exemplo, da sua experiência universitária, uma dúvida que eu tenho, que é uma dúvida que me dói a alma hoje, e eu gostaria de ouvir a tua visão enquanto isso. É muito difícil para um cara que pensa como você pensa estar no meio acadêmico como ele o é? Porque, assim, eu imagino que os seus pares não pensem exatamente como você. E você tem muita dificuldade de lidar com esse tipo de pensamento que você já colocou algumas vezes aqui, que é o dominante da nossa área e de outras áreas também. Como que você passou por isso? Como que foi a tua vivência pessoalmente falando? Pegando um exemplo desproporcional ao meu, né? O Nietzsche, quando dava aula na universidade, na Europa, ele um dia foi chamado pelos chefes dele lá e ofereceram uma bolsa para ele sair, para ir para onde ele quisesse. Ele teria o salário garantido, desde que ele não aparecesse mais ali na universidade. E foi assim que eles resolveram o problema de uma pessoa que incomodava um monte. Nunca fizeram isso comigo, porque eu não sou o Nietzsche, né? Não chego perto. Mas o segredo aí é se preparar bem, né? Porque a gente vê coisas muito chocantes. Quando eu comecei a dar aula
na universidade, foi na USP, em 1976. A primeira experiência muito chocante que eu vivi é que eu fui para uma reunião do departamento, e aquela reunião, nós estávamos no tempo da ditadura, né? E tinha uma bandeira na mesa, assim, uma bandeirinha na mesa, os professores saudavam a bandeira, e aí começava a reunião. E aí teve um momento que discutiram sobre um professor ausente. E um dos professores na reunião disse o seguinte: esse professor é uma pessoa muito legal, muito, né, muito boa de trabalho e tal, mas ele tem um problema, ele filosofa muito. Então, você vê, filosofar para eles era um defeito. E as pessoas concordaram com ele. E depois eu comecei a dar aula, eu dava aula de atletismo, né? Era tudo dividido em matérias, principalmente esportivas, e eu tinha muita dificuldade, eu era técnico de atletismo na época, em São Bernardo do Campo, e eu tinha muita dificuldade de aceitar que meus alunos e minhas alunas tivessem que ter nota pela performance na passagem de barreiras, pela performance no salto em distância, no salto em altura. Então, o que eu fazia? Eu enganava. A menina não conseguia saltar nem 90 centímetros, o teu máximo é 80. Se ela saltasse 80, eu dava 10 para ela. Se ela não conseguia passar a barreira, eu dava uma barreira para ela. Eu falava assim, se um dia você conseguir passar, você volta aqui e me mostra isso aí. E se não mostrar, também tudo bem. Eu nunca reprovei um aluno por performance. Isso já no meu segundo ano que eu trabalhei na universidade. Aí eu fui para Paraíba e lá foi mais fácil. A Paraíba vivia, na época, uma revolução acadêmica. Assim, já era 1977, a ditadura tinha começado a refluir. E aí, assim que eu cheguei, eu me juntei com professores de outras áreas e nós fundamos a Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba. Em seguida, já fizemos a primeira greve de universidade desde do AI-5. Né? E aí eu virei um agitador de greves dentro da universidade, né? Eu era dos comandos de greve, então eu misturei muito lá a educação física com o pessoal da filosofia, da medicina, de letras, de teatro, né, de jornalismo. E então houve muita mistura. E os dirigentes da Federal da Paraíba eram pessoas muito intelectualizadas, a maioria vindas de seminários, tinham formação para padres, e eram pessoas cultíssimas e que topavam discutir qualquer coisa. Então eu me via muito contemplado nisso, sabe? Mas isso gerou muitos conflitos dentro da educação física e eu tive que sair de lá por causa desses conflitos, né? Na época que eu estava andando na educação física com o Manuel Sérgio, com o Lino Castellani, com a Celi, os alunos da Paraíba eram muito estudiosos e agitados, né? O Ricardo, o Nelsinho, o Luluca, o Vitor Marinho de Oliveira convivia com a gente. Isso me levou a ter que largar a universidade, né? Na época o Lino estava vindo para a Unicamp e me levaram para a Unicamp também. E na Unicamp também tinha esses conflitos, né? De choque de ideias. Mas eu estava me sentindo preparado, né? Eu estava cada vez me preparando mais, estudando muito. Então isso se torna imbatível, sabe? Porque aí a universidade, primeiro, ela precisa dos diferentes. As universidades boas, as públicas, elas precisam dos diferentes. Elas vão manter sempre um corpo de professores de cabecinha baixa, fazendo merda, né? E professores competentes, convivendo lado a lado, e alguns diferentes, inclusive. Né? E então eu já tinha percebido que havia espaço para isso. E segundo, que você tem que ser esperto e tem que se preparar, dar boas aulas, estudar muito, né? E quando eu estava, tanto na Paraíba como na Unicamp, eu nunca fiquei só na universidade. Eu trabalhava com basquete, com vôlei, com futebol, com tudo fora da universidade. Eu aproveitava as brechas que davam, que a universidade não cobra muito, né?
e, em termos de horário, e ia trabalhar com outras coisas. Isso alimentava o meu trabalho na universidade também, os meus escritos, né? Então, deu para conviver bem, mas eu prefiro trabalhar fora da universidade. Porque eu saí em 2001 e eu dei umas aulas aqui na Estadual de Santa Catarina e não quis pedir as contas e não quis saber mais. Eu não quero mais saber da universidade. Eu trabalho com ONG e me sinto muito melhor. Tem muita coisa acontecendo aqui fora. A universidade está muito fechada, principalmente na área da educação física, né? E tem muita coisa boa acontecendo aqui fora e eu quero aprender mais, não quero ficar parado. Na universidade eu estava ficando muito parado já. Eu acho que a gente vive num momento, e até linkando algumas outras coisas para fora da educação física, né? Esses dias eu estava acompanhando uma entrevista do Clóvis de Barros Filho, né? Onde ele citou o Karnal. Ele citou o Karnal nessa entrevista. Ele falou: olha, para o Karnal, por exemplo, já não fazia muito sentido ficar preso à Unicamp. Agora é minha vez de parar um pouquinho, porque tem uma moto passando. Eu não tenho a oportunidade de ter um aeroporto, mas tem uma moto que faz tanto barulho quanto na rua. Passou a motociata aí. E pior que é uma só, que passa todo dia. Imagina 300, 500, né? Jesus, a Avenida Paulista não aguentava não, viu? Você, aquelas imagens da Avenida Paulista, eu não aguentava não. Mas voltando, ele falava, por exemplo, do Karnal. Ele falou: olha, o Karnal chegou a um ponto que ele foi mais pesquisado, né? Assim, buscavam mais o conteúdo dele do que a própria Unicamp ou que o próprio somatório de todos os professores da Unicamp, né? Obviamente pela popularidade que ele alcançou, né? Mas ele levanta um questionamento muito grande acerca do papel do professor, acerca de fato, o quanto você consegue ensinar e o quanto você consegue provocar reflexão, né? Para além de uma sala de aula, para além daqueles 60 alunos que vão estar ali na sua frente, né, durante algum tempo, né, durante aquela 1 hora, 4 horas de aula que hoje se tem, né? E isso passa a ser muito interessante, porque somente hoje, no meio que a gente está, o número de possibilidades que você tem de construir linhas de conversa, de interação, de aprendizado com as outras pessoas é fantástico, é fantástico. Fora já conceitualizada já aqui da prática, de ter outros projetos para fora da universidade, outros pontos. Então, acho muito legal e acho muito bom te ouvir, principalmente, por conta disso. Acho interessante essa prática, de fato. Você tinha falado, eu esqueci de comentar, sobre essa preocupação com as novas gerações, né? Mas todas as gerações se preocupam com a próxima geração, né? Nós nunca confiamos nas próximas gerações, né? E não sei, eu não lembro agora qual autor, até já citei esse autor, né? Quem sabe a gente poderia um dia deixar por conta deles, né? A gente não confia nos nossos filhos, nunca confiamos. Mas o mundo, ele não piorou. Os danos são muito grandes porque a população aumentou muito. Então, os acidentes, os desastres, as guerras, elas se dão hoje no meio de mais de 7 bilhões de pessoas. Mas, veja, o Covid, né? O Covid no mundo de 7 bilhões de pessoas matou aí, quanto? 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas, né? E a gripe espanhola, que foi uma outra pandemia, proporcionalmente matou muito mais, mesmo sem a gente contar direito naquele tempo. Naquele tempo não se contava direito, não se sabe exatamente quantos morreram, mas foi um absurdo de gente que morreu por conta da gripe espanhola. Essa, proporcionalmente, deve ter matado muito menos gente, né? Assim como as guerras matam menos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As pessoas hoje vivem, em média, perto de 80 anos. Algumas décadas atrás, elas viviam 50, 60 anos. A gente aumentou a longevidade.
Só que a quantidade de pessoas é muito grande, então dá a impressão que tudo piorou, porque um congestionamento numa cidade hoje é muito maior do que antes, porque tem muito mais gente, muito mais carro, né? Uma pandemia numa cidade pega milhares de pessoas. A cidade antes era muito menos populosa. Embora no Brasil, nessa pandemia, a gente tenha vivido, até mais ou menos abril de 2021, algo parecido com o que existia no começo do século XX. Porque já havia vacina no mundo e a gente fazia campanha contra a vacina, né? Quando eu peguei Covid, não tinha vacina. O nosso governo estava recusando a vacina, estava fazendo campanha contra a vacina. Nós estamos vivendo com uma orientação governamental próxima do começo do século XX, ou até pior, uma coisa medieval, né? Então, o Brasil viveu na pele, nessa pandemia, algo que só se concebia no século XVIII, século XIX. A gente viveu no Brasil isso. Tanto que, assim que a gente começou a tomar vacina, a curva, né, de contaminação e mortes caiu radicalmente. A gente tem hoje aí, dos que morrem por Covid ainda no Brasil, morrem 26 vezes mais pessoas que não tomaram vacina do que entre as que tomaram vacina. Mas a gente viveu uma realidade, ninguém vai tomar vacina, não tem vacina, vamos evitar a vacina. Quer dizer, isso é medieval. Então, embora o mundo tenha melhorado, a gente demorava anos e anos para produzir uma vacina. Produzimos uma vacina para o Covid em 1 ano. E a gente teve que lutar muito no Brasil, muito, para poder ter vacina no Brasil. Senão a gente não teria até hoje metade dos brasileiros vacinada, né? E quem produziu a nova vacina, né, quem aumentou a longevidade foram as novas gerações. Eu acredito que a geração mais nova que a minha, educação física, é melhor em educação física do que a minha geração. Eu sou uma geração antes da sua. Eu acho a sua geração melhor do que a minha. Aliás, eu não acho, não, eu tenho certeza absoluta. A minha geração em educação física é ruim. É ruim. Tem algumas pessoas pioneiras que fizeram coisas muito até notáveis, mas a geração anterior à minha era pior ainda. A minha geração melhorou e a mais nova é melhor, né? Eu fico, de fato, muito feliz em ouvir isso. Aliás, a felicidade, eu acho que não seria a expressão correta, é mais aliviado. Acho que a expressão mais correta seria uma de alívio, porque eu confesso já ter conversado com pessoas da minha geração, né, principalmente, de uma certa agonia com relação à qualidade da geração. E não só uma qualidade de produção acadêmica, porque a minha geração ela já se origina nesse meio de produtividade exagerada, né, acadêmica, no sentido mais de quantidade, menos de qualidade, mas eu acho que a minha geração deveria ter uma preocupação muito grande, principalmente com a própria vida, para além da universidade. É um ponto de crítica que eu acho que a gente ainda vai precisar solucionar. É um pessoal muito bom de produção, mas essa reflexão interna e do se entender nesse contexto, eu acho que a gente negligencia de fato. Então, é muito bom te ouvir nesse sentido, de que tem uma melhora, porque eu sou um dos mais críticos da minha geração, então não, é bom ter uma outra opinião. É muito bom ser crítico da própria geração, porque é aquilo que a gente está vivendo, né? Mas é que você está tomando muito por referência os jovens que estão dentro da universidade, nos laboratórios, sabe? Mas, por exemplo, eu consigo conversar de igual para igual com você, que é jovem e é uma geração depois da minha. E antigamente isso não era possível, não. Nós conversamos de igual para igual. Eu tenho certeza que se eu for lá em Limeira, lá no grupo do Alcides, vários vão conseguir conversar comigo de igual para igual. Isso não acontecia antes. E outra coisa, tem uma juventude que está dando aula nas escolas, que está
nas ONGs, que está em prefeituras, que está fazendo coisas maravilhosas. Mas esse pessoal não está na universidade. Eles estão fora da universidade. Por exemplo, em esporte educacional, a grande produção em esporte educacional ela está fora da universidade, não está na universidade. Né? Limeira é uma ilha que produz alguma coisa legal, aí, boa, de qualidade em esporte educacional, mas fora da universidade se produz mais, muito mais. Só tem uma diferença. Não se publica. E não se fala. Então, são pessoas que produzem muito e não têm um discurso, nem oral, nem escrito. Mas eu não quero que essas pessoas assimilem o discurso acadêmico para se fazer ouvir. Eu quero que a gente comece a publicar oralmente e por escrito na linguagem deles. Então, vou pegar um exemplo. Instituto Esporte e Educação, da Ana Moza. Porra, o que eles sabem de esporte educacional é muito mais que qualquer universidade. Mas eles não têm que aprender a linguagem da universidade para falar e escrever. Eles têm que fazer isso na linguagem deles. É muita coisa que está sendo feita. E a juventude. É uma juventude que está ali, que dá aula, mas muito melhor que a minha geração. Nem se compara. Eu tive, por exemplo, professores na universidade que davam boas aulas. Mas eu tive professores bons quando eu era menino, na educação física, mas davam boas aulas de ordem unida, davam boas aulas de calistenia, ginástica francesa, sueca antiga. Quer dizer, eles eram bons, porque eles eram atenciosos, eram amorosos, eram muito respeitosos, eram honestos. O conteúdo é uma droga. Para que eu quero aprender ginástica sueca antiga? Por que eu quero aprender ordem unida? Né? Então, você pega aí... Bom, eu pego aqui na minha lista de contatos, eu pego meia dúzia agora e dou um curso. Só de aulas práticas feitas por eles. Putz, dá de 1000 na minha geração. Né? Então, a gente melhorou muito. É pior que eu falo umas coisas assim, que o pessoal fica achando graça porque acha absurdo. No mundo que está em guerra, lá, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e tal, eu digo que o mundo melhorou, que o mundo não piorou. Eu não tenho dúvida que o mundo melhorou. A gente está vivendo muito mais. Né? Tem menos fome do que tinha. Tem mais pessoas esfomeadas, mas tem menos fome do que tinha. Porque, proporcionalmente, antes tinha mais gente esfomeada. Antigamente, quantos milhões morreram de fome na Rússia stalinista? Quantas pessoas morreram de fome na China de Mao Tse-tung? Quantas pessoas morreram de fome na Irlanda? Quantas pessoas morreram de fome na Alemanha, antigamente? Né? Morreram... Até há 300 anos atrás, se morria no meio do lixo nas ruas de Paris. Então, óbvio que o mundo melhorou. A gente sabe como combater as doenças, a gente tem mais assistência social, seguridade social, emprego. Né? Mas a luta continua. Os mais ricos, eles acham que são muito ricos, mas eles precisam ser mais ricos. Qual é a garantia de um rico ser mais rico? Não é ficar igualmente rico. É ser mais rico. O rico nunca achará que tem segurança se ele mantiver a sua riqueza. Tirem isso da cabeça. O sujeito muito rico, ele só se sente seguro se ele aumentar a riqueza. Se você falar assim para ele, olha, para, do jeito que você está bem, até a tua 5ª geração seguinte, ninguém mais vai passar necessidade. Tudo que você produzir daqui para frente não pode ser para aumentar a sua riqueza, para diminuir a desigualdade. Ele não vai topar. Porque ele se sente inseguro ficando igual, ele tem que aumentar. Então, essa luta vai continuar. Porque nós, os pobres, só vamos poder ter um pouco mais se eles tiverem menos. Eles não podem continuar ricos como eles estão e não podem aumentar a riqueza. Essa luta sempre existiu, só que os mais pobres agora têm mais mecanismos de lutas. E antes não tinha. Então, por exemplo, lá num feudo, na Idade Média, o pobre se levantava, eles mandavam matar.
sem dúvida, mandava matar. Arrebentava com o cara. O escravo brasileiro, no tempo do Império Português, o escravo se levantava e eles mandavam matar. Né? No século XX, até a primeira metade do século XX, os trabalhadores se levantavam, a polícia arrebentava com o cara, mandava matar. Muito mais brutal do que hoje. Hoje, os pobres já têm mais mecanismos de luta, de conduzir as suas lutas. Então, é óbvio que o mundo melhorou. Pode acabar com bomba atômica? Pode. Pode acabar a qualquer momento. Né? Mas é bem provável que não. É bem provável que não. A gente tem eu conversei um pouco, trazendo as conversas da cozinha do SEV, como o Laércio fala, né? Um pouco para o público. A gente tem um pouco dessas conversas, principalmente para o futuro do SEV, né? É uma das conversas que eu tenho bastante com o Laércio, que é justamente de ter esses espaços de comunicação que a gente acaba tendo, como esse que a gente está tendo agora, justamente para dar voz para esse tipo de pessoa que no meio acadêmico ela não é ouvida de fato, né? Voltando àquele assunto do profissional para fora da universidade. Então, acho que esse tipo de projeto, pelo menos eu vejo assim, ele só vai ter sucesso de fato quando ele for um local de livre expressão para todo mundo que estiver de fato fazendo algo benéfico à educação física, independente se ele está dentro do instituto, se ele já passou por ali ou ainda vai passar, se ele ainda está começando a sua carreira ou já tem uma carreira desenvolvida, de fato ser um local livre. Então, assim, eu fico muito contente de ouvir isso e fico muito contente de que as coisas possam caminhar um dia para isso, de fato, né? Porque esse pessoal que não está ali, a gente acaba por vezes na academia sem querer ou de forma proposital, né? Mas assim, grande parte das vezes acredito que não, acaba desdenhando da prática, desdenhando de quem está ali no dia a dia com o aluno de fato, né? De quem não está produzindo um paper, mas de fato está produzindo algo que é muito maior do que um paper, que é a mudança da vida de uma criança, que é a mudança da vida e de visão de vida que passa a ter um ser humano que está ali, que através daquela intervenção passa a refletir ou passa, enfim, a ter uma outra perspectiva. E um segundo ponto que eu acho importante também colocar, para quem esteja nos ouvindo nesse momento, né, é a importância da gente ter as reflexões a partir de um contexto histórico também, né? Então, eu sei que a geração que está aqui nos ouvindo, por exemplo, busca informações na internet sobre alguns contextos históricos, até, por exemplo, por conta da guerra, né, por conta desse cenário que se fala toda hora na TV ou na internet de uma possível terceira guerra mundial. E é importante se ter esse contexto histórico de isso gere uma reflexão para essa geração, isso gere uma ânsia por buscar, por ter acesso à informação, por refletir a partir delas e por buscar reflexões a partir do contexto histórico também, seja da área ou seja da sociedade como um todo, né? E nessa linha, professor, uma das questões que me vem à mente e eu gostaria muito de te ouvir nesse sentido. A gente vive hoje, e aí voltando ao esporte especificamente, uma geração que tem outros meios de construção da sua relação com o esporte. Então você tem uma geração hoje em dia onde ela tem muito contato com o videogame, ela tem um contato com o esporte no sentido de atuar e de falar uma linguagem praticamente única dela, né, naquele momento, e que por vezes não tem tanto a prática, de fato, né? Ela não tem tanto jogo na rua, principalmente nas grandes cidades, né, pela urbanização principalmente, mas ela não tem tanto aquele modo de vivenciar o esporte que se tinha mais antigamente. Como que você imagina esses desafios atuais e futuros e como que você imagina as, sei lá, possibilidades de solução ou intervenções que a gente possa ter no sentido de ainda promover essa reflexão a partir da prática? E a gente entra aí numa outra questão filosófica, né, que deveria perturbar a educação física, mas não perturba. Porque
o problema do professor é que ele filosofava muito, né? Essa metáfora, isso nunca me saiu da cabeça. Então, nós não devemos filosofar em educação física, devemos nos embebedar numa orgia de práticas, né? Ou numa orgia de papers. Né? São as duas orgias que nos embebedam, nos viciam. Não tenho nada contra videogame, mas também não tenho nada contra o álcool. Mas já tive parentes e colegas que morreram por causa do álcool, morreram alcoolizados, né? O álcool matou alguns parentes e amigos meus já. Não tenho nada contra o videogame, mas se uma pessoa ingerir videogame como alcoólicos ingerem álcool, elas vão se embebedar de videogame. Isso não vai resultar em nada de bom nem para ela e nem para a sociedade. E a questão filosófica que eu queria levantar é a seguinte: se um extraterrestre em forma de uma bolha de gás, né, um fluxo de gás, uma outra forma de existência, chegar na Terra e ele se deparar com um de nós, e se chegou até aqui é porque desenvolveram muito a inteligência, a tecnologia, né? Ao observar um de nós, ele vai observar o nosso desenho, né? A nossa manifestação de vida. Isso aí é uma manifestação de vida, uma entidade viva. Né? O João é uma entidade viva. E me observando, ele diria o seguinte: é um ser corporal, móvel e locomotor. E ele tem órgãos de locomoção visíveis, órgãos de movimentação visíveis, externos, e todo o seu organismo, que não está visível no momento, funciona em função dessa mobilidade. Então, ele tem um fígado de uma entidade motora, ele tem um estômago de uma entidade motora, um coração de uma entidade motora, um cérebro de uma entidade motora. Tudo que tem nele é de uma entidade motora. E aí perguntarão para esse extraterrestre, né? E como eles fariam para manter a sanidade, a saúde? Saúde no sentido da entidade toda, né? O extraterrestre inteligente diria assim: ele tem que se movimentar. Se movimentar, ele se alimenta, esse ser terrestre, ele se alimenta de folhas, de bichos, né? De água, de oxigênio e de movimento. Porque como a característica mais marcante no que eu estou vendo dele é a motricidade, ele tem que se alimentar de movimento. A motricidade se alimenta de movimento. E se ele não se alimentar de movimento, ele nega a sua condição e ele adoecerá. Ele não perceberá isso em uma geração, mas ao longo de sucessivas gerações, ele descobrirá que estará se suicidando. Quer dizer, se ele não se alimentar de movimento, ele se matará tanto quanto se ele não se alimentar de comida ou se ele não ingerir água ou oxigênio. A morte será mais lenta, mas será a morte igualmente. O ser motor se alimenta de movimento. Essa devia ser a base da educação física para compor o seu baú de ofertas, né, para a sociedade. E então, é claro que a exacerbação do videogame, que exercita uma coisa muito rica no ser humano, que é a imaginação, ela pode empobrecê-lo motoramente. Isso será danoso. E outra coisa, mesmo que eu tente justificar o videogame pelo exercício da imaginação, depende. É interessante exercitar a imaginação criativa e não a imaginação repetitiva. Se a gente analisar os jogos de videogame, eles não trazem nenhuma grande novidade em termos de método. São repetições e repetições da mesma coisa. Eu uso uma metodologia extremamente conhecida, antiga. Eles não alteram em nada os procedimentos das práticas motoras mais tradicionais. Né? Eu vejo o pessoal gosta muito desses jogos de dar tiro, de perseguir, de atirar, ver quem mata mais gente. Bom, do ponto de vista de preparar a humanidade é terrível, né? Eu estou aprendendo a matar. E segundo que
Isso, tudo quanto é brinquedo já teve. E isso se faz por repetição extremamente simples, cartesiana. Né? Então não há, eu vendo, eu não gosto de jogar videogame, mas o que eu vejo dos meus conhecidos eu não consigo ver novidade naquilo ali, mas é um visual bonito. Né? Nós somos muito videntes, a gente gosta daquele colorido, daquela movimentação. O movimento é excitante. Mas a educação física pode fazer alguma coisa em relação a isso. Por que a educação física não faz, se ela é tão preocupada com a saúde? Porque a pergunta que fica é por que a educação física tem tão pouco poder na sociedade? Insistindo há mais de um século na mesma coisa. Por que ela não conseguiu se firmar? Porque ela é tão pouco poderosa. Né? Ela seguiu o caminho errado. Ela tem uma fonte filosófica inadequada. Ela se esterilizou. E ou ela muda, ou ela morre. E a gente tem que acreditar nas próximas gerações, eu insisto muito, em acreditar nos mais novos. O centro esportivo virtual, um dia os velhos do centro esportivo virtual vão morrer. Se eles não investirem nos novos, o SEV também morre. O SEV fica caduco, vai ter Alzheimer e vai morrer. Tem que investir nos mais novos. Tem que passar a bola. Tem que passar a bola para os outros. Eu não preciso me afastar, me aposentar e ficar só cuidando de planta por causa dos mais novos. Mas eu tenho que abrir o espaço para os mais novos. Parte do que eu vou fazer, eu tenho que passar para outro fazer. Não posso ficar querendo tudo para mim. Está errado isso. Eu não preciso mais fazer tanta coisa. Há pessoas como você que farão melhor do que eu. Por que eu não posso confiar nessas pessoas? Né? Então, o SEV, a Universidade de Futebol, todo mundo tem que entender isso. A gente vai envelhecer. Eu só vou fazer um adendo que a tua provocação no sentido de reflexão do alienígena me gerou uma segunda provocação que eu fiquei pensando nessa cena, de fato, do alienígena chegando e olhando a gente e ele imaginando quais ações fariam sentido nessa sociedade desses seres que se movem, né? E não me pareceu estar no conjunto dessas ações que fariam sentido o home office, por exemplo. Obviamente está no contexto de pandemia, né? E aí é uma outra questão, obviamente, mas assim, o home office já era algo discutido pré-pandemia, né? No sentido de implementação dele. Quando a gente olha, por exemplo, essa discussão que você tem hoje do metaverso, que seria um local onde você colocaria um óculos de realidade virtual e entraria na sua empresa sem sair da sua casa, a gente começa a limitar esse ser humano de se movimentar em detrimento desse tempo de produtividade. E o quanto isso, que a gente já vê hoje em dia, o quanto isso interfere, de fato, nessa saúde, né? O quanto isso limita as emoções, as trocas de emoções, as trocas de significados, experiências, o quanto isso vai empobrecendo de uma certa maneira, e obviamente isso tem um aparato tecnológico interessante, não é uma demonização da ferramenta, mas é o quanto a gente não reflete sobre a sua aplicabilidade na sociedade nesse momento. E outra coisa que me veio à cabeça quando você falou, eu tenho aqui um videogame na minha frente nesse exato momento, quando a gente está gravando, e ontem eu jogava Fórmula 1. Tem um circuito de Mônaco que é o pior para você jogar, ele é muito travado e muito difícil de fazer. E ontem eu estava jogando e eu bati o carro. Qualquer jogo, no sentido quando você acaba com ele, tem um certo nível de frustração que você acaba tendo que lidar, né, na prática. E aí ele me apareceu uma opção na tela, quando eu bati o carro, de reiniciar a volta onde eu estava. Eu já não precisava ter frustração no jogo de videogame. Eu já podia simplesmente voltar ao ponto que eu estava, ter uma ação diferente daquela que eu tive, não precisava refletir sobre aquilo, eu só precisava aprender qual era o gesto correto no momento. Eu acho que ele te chamou de café com leite. Exato. E o pior, eu achei que isso era bom.
Porque eu falei, pô, que bom que eu vou poder repetir. Que bom que eu Seria não vou bom. perder. Você perde o gol no futebol, aí você volta a jogar e faz o certo e faz o gol. Então, assim, tem uma coisa do... E aí, obviamente, eu estou fazendo uma reflexão acerca do videogame, até para além do próprio videogame, mas tem uma questão industrial presente ali de evitar a frustração do praticante. Você não largar o jogo. Pra você não largar. Porque o jogo, de fato, ele é frustrante, em grande parte das vezes dele, né? Então, o fato de eu poder simplesmente bater o carro à vontade e chegar ali, reiniciar ele e voltar de onde eu estava, eu falei, Jesus do céu, caramba, Isso é uma farsa. Isso não é jogo. Por Não é definição, jogo. isso não é jogo. Então, assim, eu acho que são É, pontos que a gente eu reflete. acho, assim, sobre a sua primeira questão, assim, eu estou bastante convencido há muito tempo, né? Eu trabalho há 59 anos que eu trabalho, todos os dias, né? Menos feriado, férias. E eu tenho bastante convencido de que não é preciso trabalhar tanto para produzir até mais. A gente trabalha muito errado. Então, por exemplo, agências de publicidade se instalou através de filmes e relatos, etc., né? Por causa das agências de publicidade norte-americanas, de que a pessoa tem que trabalhar 12 horas por dia, tem que trabalhar de madrugada, tem que rodar à noite, tem que trabalhar de fim de semana, tem que ser chamado no meio das férias para trabalhar, e no Brasil se faz igualzinho. Eu conheço gente da publicidade, eles fazem a mesma coisa. A minha pergunta é preciso trabalhar tanto para produzir isso que a gente vê de publicidade? Né? A maior parte do que a gente vê de publicidade é porcaria. É preciso trabalhar tanto para produzir esse monte de porcaria? De vez em quando, uma propaganda boa, né? E isso vale para qualquer setor de produção. A gente não precisa trabalhar tanto. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu trabalho lá eu sou um homem das cavernas, eu tenho que sair de manhã, fugir de bicho, correr atrás de bicho, pegar planta, matar bicho, esquartejar, comer, me esconder dos inimigos e não sei o quê. Chega de noite, eu estou moído, eu fiquei o dia inteiro fazendo força, né? Correndo, subindo, descendo, enfrentando, atirando pedra. O desgaste físico é terrível. O tempo passa e eu vou inventando tecnologias. Cada tecnologia que eu invento é um esforço a menos que eu faço. Já não corro tanto. Já não preciso fugir do bicho. Já posso atirar com uma flecha. Eu já inventei uma arma de fogo. Né? Já tenho um fogão. Já tenho um liquidificador. Então, eu fui substituindo aquela montanha de coisas que eu fazia por braços, por extensões corporais que fazem por mim o esforço que eu fazia. Então, se a minha motricidade se alimenta de movimento, como é que eu faço para me manter humano, motor, saudável, sem precisar fazer esses movimentos? Educação física. Será que a educação física não percebeu a brecha que apareceu? Faz um cálculo, educação física. Tudo que a gente não precisa mais fazer por esforço de sobrevivência, mas a gente precisa continuar fazendo. Só que agora, em termos de jogo, em termos de exercício. Orientados pela esperta e inteligente educação física. Olha, você não precisa mais atirar a pedra, mas você precisa fazer esse movimento. Então, a gente tem um esporte aqui muito legal para você fazer. Tem o tênis, tem o badminton, tem o lançamento do dardo, o lançamento do peso, né? Tudo isso é extremamente divertido e faz a mesma força que você teria que fazer, né? Bom, você não precisa mais saltar obstáculo para fugir do bicho, ou para pegar o bicho, né? Ou para correr atrás dos teus inimigos, ou fugir deles. Mas a gente tem aqui, ó, que legal, corrida de obstáculos, só pega-pega. Você não precisa fazer mais guerra, que a gente se civilizou, né? Que as guerras que um enfiava a faca no outro e tal. A gente tem aqui
o judô, a gente tem agora o taekwondo, olha que legal. Ninguém se machuca e é super divertido. Isso é educação física. É nesse sentido que tem que existir a educação física. A educação física, ela só faz sentido por causa disso. Tem um pessoal que passa aqui, tem umas moças que passam às vezes aqui perto de casa tem umas academias, dessas de fitness aí, de ultramodernas e tal, né? E a minha cintura é mais fina que as coxas dessas pessoas, homens e mulheres. Tem cara que tem o braço mais grosso que a minha cintura. Eu não estou falando disso. Os nossos ancestrais não eram assim. Não precisa disso para viver. Não pode ter um a menos, mas também não precisa ter um a mais. Porque esse a mais é só para se olhar no espelho. Né? A gente vai se esterilizando com isso. Então, a educação física ela tem sentido. Agora, quanto ao que você falou do home office, eu acho que em casa a gente se mexe mais do que na empresa. Daqui a pouquinho você levanta e vai lá pegar um suco, um café, você vou olhar minha planta ali, né, vou olhar o avião que está passando, eu posso fazer umas flexões de braço, eu posso parar 10 minutos, ninguém está me controlando quanto a isso, sabe? A empresa chegou num ponto de vigilância na fábrica, no escritório, tão grande que você não pode respirar sem ser controlado. É um negócio absurdo. Até teve um filme sobre isso, afirma, mas nós temos empresa brasileira que faz isso, não vou poder dizer o nome, senão eles me processam, né? Que a pessoa tem que deixar claro que entre o filho morrendo no hospital e a reunião convocada pelo diretor da empresa, ele tem que ir na reunião do diretor da empresa. E o home office, ele quebra um pouco isso daí, sabe? Eu acho que a partir do home office, o home office prova que não é preciso ir na empresa o tempo todo. Até acho que tem que ter um presencial, evento, as pessoas têm que se ver, têm que se cheirar, têm que se tocar, né? É bom que esteja lá, de vez em quando, mas não precisa ser o tempo todo. Eu diria assim, que 2 dias por semana na empresa está mais do que bom. E 2 ou 3 dias em casa. Né? Esse em casa, que a gente intensificou com a pandemia, ele mostra que é falsa a ideia de que tem que estar lá o tempo todo. É mais barato ficar em casa, você economiza combustível, você polui menos, tem mais sossego, tem menos controle, tem mais movimento, sabe? Eu defendo hoje a ideia assim, empresa X, meus funcionários vêm aqui 1 ou 2 vezes por semana, o resto do tempo eles ficam em casa. Se eu precisar conversar com qualquer deles, a qualquer momento, nós temos hoje tecnologia para isso. Né? E outra coisa, nunca ninguém provou que o funcionário hipercontrolado produz mais do que o funcionário menos controlado. Não existe isso. Isso é bobagem. Não precisa controlar as pessoas o tempo todo para elas produzirem. Do que o Iago é bom? É isso que a gente não tem investido. Você é bom em umas coisas e ruim em outras. Olha, não te peçam para fazer o que você é ruim. Isso fica por tua conta. Eu só vou te exigir aquilo que ao longo da vida você desenvolveu. Você é capaz de mexer com podcast, vamos supor. Eu quero que você faça podcast. Ah, mas eu quero fazer. Então pode fazer. Se der lucro aqui, para mim, é bom. Mas o teu produto tem que ser esse daqui. Né? Então, as pessoas são boas em umas coisas e não são boas em outras. Não tem jeito. Eu, por exemplo, adoro tocar pandeiro. Mas eu sou ruim de pandeiro. Ninguém vai me contratar para tocar pandeiro que eu vou dar prejuízo. Mas eu quero tocar, eu toco. Mas não vão me pagar para isso. Né? Vão me pagar para dar palestra, para escrever livro, né? para dar entrevista, etc. Então, eu vejo, sabe, eu vejo com muito bons olhos, muito bons olhos a ideia do jovem, a ideia dessas novidades como home office, a ideia de que o mundo está melhor. Eu vejo a guerra da Ucrânia e não acho que o mundo está pior. Sabe, por que uma pessoa de 73 anos como eu continua botando fé no mundo? Eu sou um privilegiado? Eu não sou um privilegiado. Se eu contar com detalhes a minha história de vida, eu não sou um privilegiado. Né? E mesmo assim eu acho a vida legal.
E acho a educação física uma coisa maravilhosa, sensacional. Se você me oferecer uma outra atividade hoje que não seja educação física, eu não quero. Aliás, já me ofereceram várias vezes, eu não quero. Eu gosto de educação física. Mas é uma merda. Ninguém prestigia a educação física, né? Ninguém está nem aí com a educação, mas eu gosto disso. Eu boto fé. Eu acho a educação física muito mais alvissareira para a educação no mundo do que a sala de aula. Eu não boto fé na sala de aula. Sala de aula tradicional com carteira e tal, eu sou a favor de mandar a molecada para a escola, mas eu não acredito que vai aprender lá, não. E aí eles vão pegar os 2 ou 3 que aprendem e usar como exemplo. Olha, se todos fizessem como esses 2 ou 3, todos aprenderiam o cacete, né? Por que tem que ser igual aos 2 ou 3? Né? E, então, eu boto fé na educação física. Só que eu apontei aqui 2 ou 3 pontos, né, fundantes aí que a gente não desenvolveu e que a gente poderia ter desenvolvido para ter uma educação física diferente desse império das práticas impensadas. Esse ponto, principalmente da sala de aula, né, eu tenho, nesse sentido, o privilégio de ser um nerd, né, o que a gente chama hoje, na minha geração de nerd, eu tive o privilégio de ser. Né? Privilégio no seguinte sentido, o sistema sempre foi muito benéfico para o meu lado, sem eu saber. Então, eu sempre tive professores em sala de aula que gostavam do quão quieto eu era, do quão bom eu fazia o que eles pediam para ser feito. Eu sempre fui muito beneficiado nesse sentido. Eu demorei para fazer um processo de reflexão sobre esse processo que a gente está falando de sala de aula, e entender o quanto a educação física, de fato, podia ser disruptiva, né, para aquele cenário todo que a gente já descreveu. A gente está caminhando já para o final da nossa conversa, para os últimos 5 minutos da nossa conversa, e eu queria, primeiro, antes de a gente finalizar de fato, eu queria primeiro te agradecer demais pela conversa. Confesso, e vou confessar publicamente, estava ansioso pela conversa, em certo ponto nervoso pela conversa, de não conseguir tocar essa conversa de alguma maneira. Então, fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve. Te agradeço o tempo, te agradeço. A gente teve um contratempo, né, da primeira que a gente marcou para essa segunda, né, que a gente marcou. Eu acabei ficando mal de saúde um certo dia ali, justamente no dia que a gente marcou. Você foi extremamente solícito comigo de poder trocar e de logo se dispor a gente marcar essa conversa. Então, queria te agradecer também por isso. E deixo para a gente finalizar agora que você fale qualquer coisa que venha à tua mente sobre uma mensagem final, para essa comunidade do SEV. Fique à vontade e, novamente, muito obrigado pela conversa e muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Não é no sentido de entrevista esse espaço aqui, né, de espaço de conversa, de entrevista, ou seja, a gente não está contando uma história e depois não volta mais. É no sentido de bater papo. Então, isso aqui eu espero que seja um primeiro bate-papo de outros. Mas eu fico muito feliz e, de novo, te agradecer. E se tiver uma mensagem final para passar para o pessoal, fico à disposição. Eu tenho alguns projetos, sabe, aqui na educação física, né? Essa coisa de projeto, na minha idade, é uma sacanagem com a morte, né? Porque a morte vem e você fala, pô, mas eu ainda não acabei tal coisa, né? Eu tenho aí um livro sobre a teoria do jogo, né, para ser finalizado. Estou aí para publicar essa introdução à pedagogia da rua. E quero escrever um livro sobre a pedagogia da rua e um livro sobre a pedagogia da vida, ou do mundo, né? São meus projetos para o futuro. Pô, mas o cara está com 73 anos, está com um projeto de futuro, mas é essa estratégia que eu falei de enganar a morte, né? Olha, eu estou aí com esse livro da pedagogia, da introdução à pedagogia da rua para publicar, eu não posso ir agora, tá bom, vou esperar um pouco. Aí publiquei. Agora vamos. Não, mas eu estou agora com o livro do jogo. Né? Mais aí um tempinho eu termino. Aí eu demoro mais uns 2 anos e tal. Bom, agora é a sua vez. Putz, mas aí, e o livro da pedagogia da vida, né? Eu tenho que fazer. Eu já prometi para as pessoas, eu tenho um compromisso, não posso dar mancada. Então eu tenho o projeto é bom por isso, né? E também porque melhora a autoestima da gente, né?
de saber que está produzindo, né? Eu sou uma pessoa do jogo, mas o trabalho é muito importante, né? A gente se realiza muito no trabalho. E quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, a gente junta trabalho com jogo, né? Por exemplo, essa conversa nossa aqui não deixa de ser um trabalho, mas é um trabalho divertido, é um trabalho lúdico também, né? Não é só trabalho, a gente se diverte, conversa, fala da vida, né? Fala das pessoas, né? Eu posso manifestar aqui a minha gratidão pelos colegas da minha geração, né? Os que me ajudaram, os anteriores, né? Que formaram algumas bases para que eu pudesse estar aqui hoje praticando a minha profissão, e posso manifestar minha fé nos mais jovens, né? Que de fato a minha esperança maior são os que estão vindo aí. Essa moçada aí é que eu gosto muito deles, eu gosto de estar no meio deles. Agora, dia 18 de fevereiro, eu fiz o primeiro curso presencial que eu dei na pandemia foi 18 de fevereiro agora. Foi muito legal, tinha lá umas 70, 80 pessoas no interior de São Paulo. Foi uma baita diversão. Uma moçada assim, que nem você, né, da sua idade, ligado ao esporte educacional, foi muito divertido. Muito bom dar aula. Eu não sei o que os outros acham, mas eu acho bastante divertido dar aula. E, aliás, é só o que eu sei fazer. Se eu não gostasse, eu estava ferrado. Tá bom, é isso. Eu não tenho mensagem, não. É só isso. Professor, muito obrigado novamente. Queria pedir a todos que estão nos ouvindo, o mesmo pedido que eu fiz lá no começo, no YouTube a gente precisa fazer essa parte, para lembrar o pessoal que está nos ouvindo de deixar a curtida no vídeo, sempre muito importante. Isso faz com que o YouTube vá espalhando esse vídeo para mais gente. Também, por favor, compartilhem o vídeo. Essa conversa foi muito boa, então, assim, façam chegar essa conversa no máximo de pessoas. Pô, sei que, sei lá, colega meu de sala de aula precisava ouvir uma conversa dessa, ou vai gostar de uma conversa dessa, manda para ele no WhatsApp, manda para ele no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, sempre muito importante isso. Além de curtir, além de compartilhar, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, para que vocês possam ficar por dentro de bate-papos como esse que a gente acabou de ter com o professor João Batista Freire. Professor, novamente, muito obrigado. E a todos que estão nos ouvindo, um grande abraço e muito obrigado por todos terem acompanhado a nossa conversa até esse momento. Até mais. Até mais. Tchau, tudo de bom.